Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras, tá ok? O enunciado dele nós sabemos que a soma dos quadrados dos catetos, tá, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, cateto elevado ao quadrado mais cateto elevado ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa elevado ao quadrado. C ao quadrado mais C ao quadrado, são os catetos, é igual a elevado ao quadrado. Bom, como que nós demonstramos? Existem aquelas relações métricas que nós deduzimos anteriormente, tá? A primeira delas e a segunda, tá? Com essas duas relações relações métricas, nós vamos conseguir demonstrar o Teorema de Pitágoras, tá? Então, nós temos que b ao quadrado é igual a vezes n, e c ao quadrado é igual a vezes m, tá? Somando essas duas equações, membro a membro, tá? Primeiro membro com o primeiro membro, segundo membro com o segundo membro, nós vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a an mais am, tá? Como a está multiplicando, tá, as duas parcelas, ele é comum nas duas parcelas aqui, nós podemos colocar ele em evidência, tá? Então, vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes an dividido por a, vai dar n. am dividido por a, vai sobrar o m, tá? Se nós fizermos a operação inversa, tá, a distributiva, nós vamos chegar ao que estava antes aqui, tá? Só para observar aí. Voltando aqui, ó, lá no nosso triângulo retângulo padrão que nós temos lá no início, tá, da nossa aula, nós sabemos que o m mais n é igual a a, tá? Que é a hipotenusa. Então, substituindo o m mais n por a, nós vamos ter que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a vezes a. E b ao quadrado mais c ao quadrado, a vezes a vai dar a elevado ao quadrado. E assim nós demonstramos que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o nosso Teorema de Pitágoras. Tá ok? Agora nós vamos para os exemplos aí, tá? Vamos aplicar um pouquinho aí dessas fórmulas, tá? Determine x e y nos casos. Então, nós temos o caso A aqui, né? Primeiro triângulo. Nós temos as medidas de dois catetos, resta a hipotenusa e a altura relativa à hipotenusa, que é o y, tá? Bom, aplicando Pitágoras nesse triângulo maior aqui, ó, o Teorema de Pitágoras, nós vamos ter que 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a x ao quadrado, tá? Ou x ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Daqui nós tiramos x ao quadrado, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado 64, somando x ao quadrado dá 100, extrai a raiz, x é igual a 10, tá ok? Agora, para calcular o h, o y aqui, ó, ele substituiu a altura, tá? Mas a fórmula original, lá no nosso triângulo padronizado, tá? Que tem esse formato aqui, tá? B vezes C é igual a vezes H, é uma das relações, tá? Que vai dar certo para a gente resolver calcular o Y ali, que é nada mais do que esse H aqui, ó, tá? Então, como o B vale 6, então vai ficar 8, tá? Na verdade, o B vale 8, né? Então vai ficar 8 vezes o C, que vale 6, é igual a 10, que é o x que nós já encontramos, tá? Na primeira fórmula aqui que nós aplicamos o Teorema de Pitágoras, vezes y, tá? Então, 10y é igual a 8 vezes 6 dá 48, y é igual a 48 dividido por 10, daqui nós tiramos que y é igual a 4,8, tá? Está aí recalculado. Agora nós vamos ver o B, o exemplo B, tá? Aqui também dá um triângulo retângulo, tá? Aqui tem esse primeiro triângulo aqui interno, ele tem um dos catetos dele mede x, tá? O outro mede y, e a hipotenusa mede 8. Aqui nós temos a hipotenusa que mede x mais 12, tá? É a soma, tá? O 12 seria como se fosse o nosso m. E aqui seria o nosso n, que é o x, tá? Por isso que nós devemos saber qual fórmula a gente vai utilizar. O m dá aqui nesse caso, tá? O a nós temos, que é x mais 12, tá? E o c ao quadrado, o que é esse c? Esse c seria
esse lado aqui, que é o 8, tá? O 8 vale C, ok? É um dos catetos do triângulo maior. Então, 8 ao quadrado é igual, o A vale x mais 12, que é toda a hipotenusa do triângulo maior, vezes x, tá? Vezes n. No caso aqui, a gente repete o x ali, tá ok? Então, 64 é igual x ao quadrado mais, faz a distributiva aqui, né? X ao quadrado mais 12x, tá? Nós vamos colocar isso numa forma de uma equação geral do segundo grau, na forma completa, tá? Então, vai ser x ao quadrado mais 12x menos 64 é igual a zero. Calculando o delta e utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que uma das raízes, que é a positiva, x é igual a 4, tá? Achamos o x, agora é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui nesse triângulo menor, que já temos a medida de x. Uma e a hipotenusa vale 8, resta calcular o cateto y, tá? Então, y, no caso aqui, ó, como x vale 4, 4 elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado, são os catetos, tem que ser igual a hipotenusa, que é 8 elevado ao quadrado. Daqui nós tiramos que y ao quadrado é igual a 64, né? Menos o 16, que ele vem negativo, tá? Y ao quadrado é igual a 48. Extraindo a raiz quadrada de 48, né? Por fatoração, y é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 3. É só fatorar o 48. E assim nós terminamos a nossa aula, tá? De matemática aí, no estudo dos triângulos retângulos. Pessoal, então até mais e bons estudos.